Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio dessa nova temporada do Felicidade se Aprende. Esse programa que está disponível nas suas plataformas de streaming em forma de podcast e também no nosso canal do YouTube. Hoje, nosso convidado é também uma pessoa super que eu admiro muito, é um profissional incrível. Ele foi aluno da certificação, é gestor educacional, é filósofo, é formado, e ele vai contar um pouco pra gente aqui sobre como ele aplica uma educação para a felicidade. Eu quero muito te ouvir, Guilherme Jossetti. Guilherme, que honra ter você aqui. Você veio de Curitiba para cá. Fico muito feliz de ter aceito o nosso convite. E olhando para trás, né, fico muito honrado de recebê-lo aqui, pensando inclusive na sua trajetória, né, como pessoa, como profissional. Como coronel, né, do Exército, como diretor de um baita colégio, né, o Colégio Militar de Curitiba. Eu tive a alegria de te conhecer, acho que 2020, 2019 e 20, e desde então me fascinou, me inspirou a sua vocação e o seu pioneirismo em pensar no Exército, que em princípio dá aquela imagem de que é uma entidade mais austera, uma entidade mais demorada talvez para aceitar certos princípios, e você veio com a intenção de construir um ambiente cada vez melhor, utilizando a psicologia positiva. E aí você fez a formação, depois a gente inclusive conseguiu trazer mais pessoas do Colégio Militar para fazer a formação também. Então é uma baita honra ter você aqui nessa sua nova fase, né? Que a gente quer conhecer muito aqui. De que forma essa sua história trouxe você para esse novo projeto? Conta pra gente, fala de você um pouquinho e de como as coisas estão indo. Bem, primeiro agradecer, né, por estar aqui com vocês, Ju, Henrique. Para mim é uma honra estar aqui, sabe? A honra é nossa. Nossa, pensar, né, de onde a gente veio, para entender para onde a gente está indo, acho que é essencial, né? Então eu fui formado na Academia Militar das Agulhas Negras, né, em 1995, e durante a minha carreira no Exército, foram quase 20 anos ali, né, na área operacional, administrativa, logística. Até que um momento eu descobri a psicopedagogia, né? O Exército ele tem estabelecimentos de ensino, então precisa prover também com educadores, né, habilitados para conduzir essas funções. E aí eu resolvi fazer essa especialização e me apaixonei pela educação, né? Então aquilo ali foi um amor à primeira vista, até porque eu também estava com filhos pequenos e a gente acaba vendo muito do que a gente vai aprendendo nos nossos filhos, né? E esse aprendizado é uma constante, né? A partir do momento que eu voltei para a escola, já como gestor educacional, eu acho que é importante trazer isso. Eu tive a sensação de uma necessidade, sabe? Essa necessidade vinha de uma falta de quietude mesmo. Eu estava inquieto demais com os desafios que o gestor começa a passar dentro da escola. E esse desafio foi o que começou a me impulsionar a buscar conhecimento. E buscava, estudava e corria atrás de uma coisa aqui, outra coisa ali, né? Tanto é que eu fiz a faculdade de filosofia depois, achando que ia encontrar alguma resposta. Encontrei mais perguntas aí, aí é que descabeçou tudo mesmo. Mas enfim, os cursos traziam muito aporte de conhecimento, mas não traziam as respostas para a minha inquietação. Talvez porque o motivo não estivesse do lado de fora, mas do lado de dentro, né? E é claro que nesse processo, né, antes de prosseguir, eu só queria fazer uma pequena correção para... quando eu terminei minha carreira, eu fui subdiretor do Colégio Militar de Curitiba. Okay. Então não cheguei à direção, né, era um outro coronel. Lá no Exército é um pouco diferente, né? Então assim, a pessoa que está como chefe da divisão de ensino, que pega toda a parte pedagógica, ele é chamado de subdiretor. Então só para ficar aqui, é claro que eu não fui o diretor à época, mas subdiretor. Mas nesse processo, o que eu queria dizer é que nesse processo de busca, né, a gente não vai sozinho. A gente não vai sozinho. É preciso olhar para a ancestralidade, então de onde você veio, né? Dona Sandra, um beijo, minha mãe. Né? Então,
a sua família. A minha Ju, que está em casa também, um beijo. Meus filhos, Giovana, Guilherme, Daniel. Então, tudo isso vai construindo quem você é. E no caminho você vai encontrando pessoas incríveis. Tem 2 delas aqui, né, compartilhando esse estúdio comigo. Uma outra pessoa incrível é minha sócia hoje, a Marília, que também fez o CIP. A Marília foi a pessoa que nessa inquietude, nós trabalhando juntos, ela é psicóloga e a gente procurando respostas para os desafios do gestor, né? Porque você está numa escola que e aí eu vou falar aqui da escola não como a escola que eu estava, mas a escola como instituição. Então a escola como instituição, que é um local, para ser um local de... Aprendizado. Para ser um local de florescimento, de desenvolvimento humano, mas que vive uma crise de sentido. Em um mundo que está vivendo uma crise de saúde mental. Aí você começa a ver os sintomas disso aparecendo naquele ambiente. Então, eu muito curioso, depois eu fui entender lá nas forças de caráter por que eu era tão inquieto, né? Curioso, amor à aprendizagem, criticidade, aí você começa a entender por que você busca tanto. Ou seja, todas as forças da virtude da sabedoria ali no topo, né? Cara, tudo tá te empurrando, sabe? Para assim, na inquietude, né? E aí você percebe assim, puxa vida, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí as pessoas começam a falar, até que a Marília chegou um dia e falou assim, poxa, tem um tal de congresso de felicidade. Vamos conhecer esse congresso de felicidade? Vamos ver o que isso traz pra gente? Aí, prontamente, vamos embora. E aí, feito contato com o Gustavo Arnes, ele apoiou a gente nesse momento. A gente conheceu o congresso. E aí, no congresso, eu conheci o Henrique, né? Depois eu já estava no CIP, CIP 2, CIP da pandemia. Isso, mudou tudo, né? Mudou tudo. Né? O CIP 2 ele não foi só importante para mim, para me dar a sustentação naquele momento, como ele também foi importante para eu colocar aquilo em prática no ambiente que estava precisando. Então, o ambiente educacional, ele estava pedindo naquele momento alguma coisa. Essas estratégias, exatamente. Então, acho que foi um processo, né, que você vai montando as peças de quebra-cabeça, são muitas pessoas reunidas. Né? Isso não acaba. No CIP conheci pessoas maravilhosas. Né? Vocês trazem muitas delas aqui, né? Eu ouvi a fala da Luciana, que encantamento. Né? Então, perceba que eu gosto muito da frase do Saint-Exupéry, que ele fala assim, né? As pessoas que passam por nós não vão sós. Deixam um pedaço de si, levam um pedaço de nós. Então, acho que a vida é isso, né? São essas relações que vão juntando essa teia, esse tecido social, e a gente vai colocando aquilo como um propósito. Então, a felicidade, para mim, apareceu como uma necessidade, e ela passa a ser um propósito. Quando eu enxergo assim uma educação para a felicidade. Eu ia te perguntar isso agora, né? O que esse aprendizado da psicologia positiva, né, que a gente também chama de ciência da felicidade, como que ele muda ou como que ele opera na sua vida pessoal? Assim, de que forma ele muda você na sua vivência do dia a dia? Eu penso assim que tem 2 palavrinhas-chave para isso, né? Para mim, foi o autoconhecimento. Isso aí, me autoconhecer, entender, né, como eu posso viver uma vida mais próxima do meu eu ideal, uma vida mais autêntica, quais as escolhas que eu devo fazer para poder me aproximar desse ideal que eu coloquei na minha frente. E a autorregulação. É o poder se você se autoconhece, você tem o conhecimento de si, você pode fazer melhores escolhas a partir daquilo que você deseja. Então, na vida pessoal, eu entendo que isso ajudou bastante. Né? Isso acaba acontecendo, quando você começa a viver isso, é muito mágico, porque isso vai se espalhando. É um poder multiplicador muito grande. A felicidade é contagiosa. É contagiosa. Incrível, né? É contagiosa. Isso é dado de pesquisa. É muito interessante. Se você tem um amigo feliz, você se sente mais feliz por isso.
né? Acho que te inspira. Aham. Te inspira de algum modo. E eu acho que, de algum modo, eu acho que a gente se torna agente de felicidade quando a gente faz esse curso, só por isso. Porque a gente Independentemente de uma acaba, carreira, né? porque a gente acaba inspirando as pessoas sem ter intenção de Sim, fazer isso. sim. É natural. Pelo viver, né? É. Pela prática, pelo modelo que você está sendo para quem está em volta. Exatamente. Né? E o ser humano aprende assim, né? Demais por modelagem, né? Enxergando nossos filhos, aqueles que estão mais próximos de nós, que realmente nos conhecem, eles vão aprendendo demais olhando, puxa, como que está acontecendo isso? Por que ele está agindo dessa forma? Né? Então é realmente mágico. No trabalho, o propósito, né, de levar agora essa educação para a felicidade, olha, é algo assim que quando a gente chega no ambiente para falar sobre isso, hoje eu falo mais, tá? Mais abertamente, mas eu fiquei assim, puxa, será que eu vou falar? Sobre o que eu vou falar? Eu vou falar sobre uma educação positiva, eu vou falar sobre uma educação para o milênio, eu vou falar sobre... Mas aí o filósofo dentro ficou falando na minha cabeça, falou assim, cara, falar sobre felicidade. Desde Tales de Mileto, que o cara fala lá o que ele percebia sobre o que era felicidade. Né? E aí vem caminhando várias percepções, o mundo vem falando sobre isso desde sempre. Desde sempre, porque tá na nossa natureza humana essa Porque busca, é tão difícil, né? A pergunta que eu me faço hoje é por que não falar de felicidade, né? Por que a gente demorou tanto tempo, Eu acho né? que não é, eu acho que o problema não é esse, eu acho que o problema assim, é que as pessoas não sabem muito como. O que é. E eu acho que não sabe o que é também. Quando a gente pensa em felicidade, a gente imagina os vários mitos sobre ela, né? Aquele lugar mágico, perfeito. E aí fica tão distante que, não, isso aqui não é pra você falar aqui nesse ambiente mais sério, entre aspas. Quando a gente entende o que é felicidade, que é uma forma de viver a vida de um jeito mais maduro, ao invés de eu contar com as coisas acontecendo em algum lugar, eu aprender que eu posso construir autocapacidade de fazer escolhas melhores todo dia, apesar da vida ser uma bagunça, né? Apesar dos altos e baixos da vida, fica mais fácil entender a felicidade como um assunto sério, não é um assunto... Sim, né? mas eu acho que é porque também as pessoas associam essa palavra com alegria, êxtase, lazer. É muito engraçado, isso está no subconsciente. Chegar lá, né? Assim, Isso. todas as imagens, né, que a agência às vezes acaba produzindo de videozinhos nossos, é sempre assim, pessoas em grupo, pessoas rindo, gargalhando, entendeu? Correndo, sempre rindo. Eu falo assim, gente, não é isso que a gente ensina. Né? Então eu acho que essa coisa assim do educador, eu acho que todos, por isso somos agentes de felicidade, somos agentes de transformação, que é fazer essa educação, né, nas pessoas sobre o que é de fato essa felicidade que a gente estuda, o que é de fato essa felicidade autêntica, verdadeira, que a gente procura como ser humano, e ela não está necessariamente ligada à experiência positiva, à experiência de emoções positivas, né? Então eu acho que isso faz toda a diferença, e até na fala da Lu, né, eu estou rica de sentido, né? Essa é uma das primeiras matérias que a gente aprende na certificação, né, que a felicidade como emoção positiva, a felicidade como satisfação e a felicidade como propósito. Né? Isso começa a mostrar pra gente que a felicidade não é essa coisa assim tão efêmera, né? Que a gente quer viver de vez em quando. E pensando nisso também, né? Pra educação, vai muito além de estar feliz na escola com emoção, né? Sempre alegre. Não. Qual o impacto que isso tem pro processo de aprendizagem, né? Na saúde mental dos nossos jovens, né? Então, assim, eu queria muito que você explicasse um pouco para as pessoas, né? O que é, então, essa educação para a felicidade? Então, eu vou fazer uma síntese aqui e depois eu vou discorrer um pouquinho, né? Então, assim, no meu modo de ver, educação para a felicidade é onde o labor, o trabalho, ele vai encontrar sentido. E a aprendizagem vai encontrar significado. Então, se eu tivesse que colocar em uma frase... Eu vou escrever aqui, tá? É isso. Fala de novo? Pode escrever. É onde eu... Pode escrever. Anota aí, que um dia vai estar famoso. Eu vou anotar. Isso aqui eu quero guardar, essa frase. Educação para a felicidade é quando o labor encontra sentido e a aprendizagem significado. Lindo. E por que a gente fala isso, né?
porque justamente a gente tem que sair do senso comum. E o que é uma educação para a felicidade? Quando eu vou falar sobre isso, hoje eu tenho uma fala que é exatamente essa, educação para a felicidade, porque devemos viver o bem-estar na escola. Antes eu falava assim, por que devemos falar sobre bem-estar na escola? Não devemos falar mais, que a gente já está falando demais. Já tem até lei publicada, 18 de setembro do ano passado, né, falando sobre a política de bem-estar, qualidade de vida e saúde que tem que ter nos contextos educacionais. Então já passou a época da gente falar sobre isso, porque isso já está mais do que comprovado. Que não há. Né? Eu acho que é interessante falar que essa necessidade ela surge de um ambiente inóspito para o bem-estar e para a saúde mental. E a gente tem que começar a viver aquilo ali. Então é agir. Né? Então é chegar na escola, quando você chega para falar sobre isso, é aquela velha máxima. Hoje eu vou falar para vocês sobre educação para a felicidade. A pessoa já faz assim, ó. Fica ali te olhando, desconfiado. Aí com o tempo você vai falando, né? Você passa por essa percepção de felicidade desde o campo cyberhedonismo, vai para a eudaimonia, né? Passa ali a felicidade como emoção, a felicidade como satisfação de vida, a felicidade como propósito. A pessoa vai entendendo, peraí, então você vai mostrando estudos, né? Então mostra desde os estudos mais primordiais do Seligman, lá na Austrália, na Geelong Grammar School, né, até os estudos do Alejandro Adler, estudos atuais que estão sendo feitos, muitos em cenário brasileiro já. Então, você vai trazendo isso e as pessoas vão, poxa, peraí, né, isso aí tem um contexto fiel. Isso é dado, aí você leva dado da Organização Mundial da Saúde, você leva dado do PISA, né? Aí a pessoa chega, olha, poxa, está fazendo sentido. E aí ela percebe, né, que uma coisa, para ter uma coisa, você não precisa abrir mão da outra. A escola ela tem um papel tradicional, que é o papel de aprendizagem, né? De transmitir o conhecimento, ou melhor, de construir um conhecimento, de fazer o legado ali, de deixar aquele conteúdo sistematizado, que foi construído em toda a história da humanidade, ser passado pelas gerações, né? Ok, legal isso aí. Então, ela tem um papel que é tradicional, que é dela. Mas precisa ser no sofrimento? Ou você pode fazer isso com um clima escolar positivo. Você pode fazer isso tendo... Um clima gerador de bem-estar, né? Exato, porque na verdade você vai potencializar a aprendizagem. Os estudos já mostram isso. Sim. Então, e os desafios hoje são outros, né, Guilherme? São outros. Né? Então não dá mais para continuar ensinando, continuar sendo a escola da Preparar nossa mais, época, né? Não dá mais. Você hoje sabe as crianças estão aprendendo no celular, com TikTok, né, com YouTube. Né? Então, qual o papel social da escola no meio de tudo isso? Qual o papel social do professor, do educador no meio Quais de tudo habilidades, isso? né? Elas têm que ter para ter a criticidade, para saber o que elas vão assistir, o que elas vão acreditar. Porque o conteúdo está passando por aí. Exatamente. E é interessante que essa perspectiva que você colocou agora é um dos maiores desafios. É uma das maiores crenças que a gente tem que quebrar. Que é, no meu tempo, deu certo. Meu tempo era de outra forma Seu e tempo deu não certo. existe mais. Exato. Né? E digo mais. Se você, papai, né, ou educador, fosse um jovem hoje, no mundo de hoje, talvez você estivesse passando pelos mesmos desafios que eles passam. Essa aceleração louca. Essa incerteza, né? Generalizada. Né? Essa coisa de tudo ser tão rápido e tão efêmero. Né? Então, eu acho que eles vivem numa incerteza bizarra, uma insegurança sem fim, né? Fora a ansiedade. Que eu acho que assim, é muito gerada também por essa tecnologia. Né? Na escola da minha filha, eles estavam falando, pais, nos ajudem. Tirem o celular dos seus filhos às 8 da noite. Não deixem as crianças depois desse horário no celular. E eles estavam dizendo, tem criança que deixa de fazer passeio porque não pode levar o celular.
Então, olha o vício, Exatamente. né? É um desafio no momento, né? Nós tivemos acesso a essa tecnologia de forma, né, laissez-faire, cada um faz o que quer. Agora chegou no momento que, poxa, Tá deu ruim. descobrindo o impacto disso. Pior, O que a né, gente que vai isso. fazer? Eu acho que pior que isso, eu acho que muitos pais utilizaram a tecnologia como uma atividade para manter o filho entretido Também. e poder fazer as suas coisas. Conecta o que a gente falou com a Lu, né? O pai chega em casa numa estafa mental tão grande que é cômodo você dar um dispositivo para você, né? E aí depois, quando você quer tirar, a criança tira ela tá tão mais. viciada que vira assim uma guerra, vira um problema tirar. E Então, de esse novo, vício, você acaba. olha que interessante, vai de encontro com o objetivo da educação positiva conectada ao sentido, né? Porque o vício, ele vem do prazer imediato e da busca constante por mais Exatamente. daquele prazer, que já não serve mais, eu preciso de mais e mais e mais, né? Exatamente. Enquanto que sentido tem a ver com o outro lado da felicidade, né? Felicidade não é só prazer, é eu perceber sentido no que eu faço na minha Perceber vida. sentido. E tem muitas pesquisas atuais que mostram que os jovens estão perdendo a capacidade de sonhar. Crianças e jovens. Porque se a minha vida é buscar prazer o tempo inteiro, nas 9, 10 horas que eu passo por dia com uma tela, né? Aquele prazer constante, a dopamina, o tempo inteiro me alimentando, eu paro de pausar, imaginar. refletir e pensar. De criar. Eu preciso parar de ter esse Né? prazer agora para fazer alguma coisa para chegar lá, que é um desafio necessário para construir mais felicidade, né? E a Com facilidade, né? A facilidade disso, a facilidade dessa tecnologia, né? Que tem gente hoje que chega em casa e não acende uma luz, Isso. não abre uma cortina, né? Pede pra Alexa. Verdade. E a gente esquece, Alex, e a gente esquece que quem está por trás da construção desses apps ou dessas experiências conhecem o nosso cérebro e estão manipulando Mais o nosso do que a gente. em favor deles. Então, como é que a gente aprende isso e começa a gente a escolher o que a gente quer fazer? Então, eu acho que esse é um outro grande desafio dessa educação para a felicidade, para as escolas hoje, né? Porque, por um lado, você tem que colocar a tecnologia, porque ela faz parte da vida. Então, como é que você insere a tecnologia dentro dessa educação para a felicidade, dentro da educação, né, de modo geral, mas sem deixar que as crianças fiquem reféns disso, né? Porque uma coisa que eu me pergunto é, gente, se em algum momento isso para, se em algum momento, por qualquer motivo que seja, a gente não tem mais isso, essas crianças vão fazer o quê? Elas não sabem fazer nada. Como é que elas vão sobreviver? Como é que elas vão se virar? Né? Então, eu acho que a escola tem que pensar muito nisso. Como é que ela avança? Como é que ela trabalha nesse contexto de uma forma que a tecnologia esteja, mas que a criança não pode ser dependente disso dentro da escola. Né? As minhas filhas até muito recentemente estavam numa escola que elas tinham dificuldade quando pediam um dever dentro do aplicativo da escola, porque elas não lembravam bem como entrar. Isso até me causava um pouco de irritação, porque o dever acabava sendo pra mim, né? Porque eu tenho que abrir, eu tenho que logar, eu tenho que parar tudo pra botar ela lá dentro, porque ela não sabe, não tem a habilidade naquele ambiente, porque ela não faz isso constantemente, ela faz isso ocasionalmente, em alguns momentos da educação. Mas, por outro lado, eu acho isso maravilhoso, porque ela também está estudando com lápis, com papel, com livro, né? Então, para mim, não tem preço. Outro dia eu fui ver uma escola, a pessoa me levou na biblioteca da escola e eu me senti assim, numa filial do Google, que não tinha livro. Eu falei, mas como assim? É uma biblioteca? Mas cadê os livros? Não é uma biblioteca, é um espaço de convivência. Ah, tá, então é um espaço de convivência, não é uma biblioteca. Então você não tem biblioteca, é isso que você está me dizendo? Você não tem biblioteca, você tem aqui meia dúzia de livros. Então, eu acho que é isso. Como é que a gente avança sem deixar... incorporando o resto, né? Incorporando o livro, o papel, o lápis... Esse é um desafio, né? É o desafio que a gente está vivendo agora. E é o desafio que começa em casa. Né? Não vai começar na escola. Isso vai começar em casa. Dentro da ANI, que é a empresa que eu e a Marília fundamos, nós trabalhamos com 2 eixos. Um eixo é o de parentalidade positiva. Então, nesse contexto, a gente vai ter... produtos, serviços que são prestados para as famílias. Porque a gente acredita que se a gente não agir nas famílias, a gente não consegue resolver o todo. Né? Então, é importante, dentro do nosso propósito, que é de transformar relações,
né? Se fosse para falar em uma frasinha, o que vocês querem com a Aini? Transformar relações, né? Relações mais saudáveis, mais positivas, né? Para que as pessoas realmente se enxerguem, para que as pessoas se ajudem. Para além do ego, né? Para além do ego. Cooperem, colaborem, né? Então é esse o sentido. Até a Aini, ela vem de uma palavra quechua que traz esse sentido de reciprocidade, de interconexão, né? Então a gente quer a partir disso transformar essas relações. Como? Parentalidade positiva. Um exemplo que eu vou dar, a gente vai começar em abril agora um clube do livro. Se não me engano, não posso errar, senão a sócia me mata depois. Se não me engano, é O Cavaleiro Preso na Armadura. É um livro... Título ótimo. Incrível. Anotando aqui também, tá? Incrível, incrível, sabe? É muito bacana. Se você não leu, já fica a dica aqui. Já tá anotado aqui. E aí, além desse eixo, que é para atingir as famílias, né, para assessorar essas famílias a ganhar uma qualidade nas suas relações, a gente faz o outro trabalho, que é nas escolas. Aí esse trabalho nas escolas já é em cima do programa de Educação para a Felicidade. Como que a gente faz isso? Formação continuada, né, aí tem palestras, workshops. Formação para os professores. Para os professores. Para os professores, até porque a gente coloca assim, para a comunidade, né? Uhum. Então a gente Coordenadores. pede, se for possível, que inclua todo mundo, a tia da merenda, o inspetor, né? Para que eles realmente passem por aquele momento e a gente comece a trabalhar o bem-estar dentro do contexto escolar. Então, recentemente... De novo, começa pela vida do indivíduo, para depois impactar, né? Exato. Isso sim. Não dá para ensinar, não dá para ensinar o aluno se o professor está arrebentado, né? Como é que é o primeiro... Exato. A certificação, ela faz isso muito bem, né? Ela mostra assim, ó. Eu lembro quando você tentava me explicar, que você começava a explicar, falava assim, cara, você tem que ver. Porque você tem que viver isso aqui. Você tem que viver. E eu não entendia muito porquê no início. Aí depois eu... Ah, tá. Agora eu entendi. Porque você começa a ver a mudança quando você vai passando por aquilo ali. Hoje, no nosso workshop, a gente aborda o Spire. Então, eu não posso deixar de falar do Spire, que para mim é um instrumento tão potente, essa é a palavra. Né? Na verdade, dois instrumentos que trazem uma potência incrível. É você trabalhar o eu ideal, porque ele te dá uma visão de longo prazo, de propósito, onde você quer chegar, e você trabalhar no Spire aquele momento do, tá, e agora, como é que você tá? Uhum. Quantas vezes a gente para por dia para ver como que a gente está? E a gente falar isso no ambiente da escola, que é tudo corrido, que é muita cobrança, que é currículo para cumprir, a hora para isso, a hora para aquilo. Você poder ter o privilégio de pegar um momento de formação seu e fazer daquilo um momento para você pensar na sua vida. Uhum. Nosso feedback que a gente está tendo está sendo inspirador. Tá? É muito gratificante. É muito gratificante. Né? Então, assim, esse é o trabalho que a gente tenta levar para as escolas. E se num segundo momento a escola percebe que, puxa, eu quero aprofundar nisso aqui. Tá, então vamos trabalhar um movimento de uma gestão educacional para a felicidade. Como é que você tira isso de momentos pontuais de formação no seu ano e você começa a formar um sistema, uma teia que vai conectando as suas ações ao longo do ano escolar, de forma que você tenha qualidade de vida, você tenha engajamento, que você tenha propósito elevado, né, dos profissionais, e isso possa atingir os alunos, né, menos absenteísmo, menos evasão, né, que isso possa levar para as famílias. Menos violência. Menos consumo de álcool, drogas. Exato. Gente, é bizarro, né? Eu queria até te perguntar isso. Por exemplo, dentro dessa educação para a felicidade, tem algum momento em que está inserido também uma educação para as virtudes? Sem dúvida. Sem dúvida. Isso faz parte, né, do próprio conceito da felicidade. Eu não consigo enxergar hoje a minha vida sem entender as forças de caráter e virtude. Sabe? Inclusive... Meu filho fez o VIA. No final de semana passado que eu falei, vamos conversar. Ele chegou naquele momento do terceiro ano, sabe? Que, puxa, para onde eu vou? Né? Vamos conversar, mas começa por aqui. Primeira coisa que eu falei para ele, faz o VIA e a gente vai conversar.
Aí esse final de semana agora, a gente vai parar, vai olhar, né? E é batata, como é que... Coisas ali que você não precisa nem ouvir para ver que tá acontecendo, sabe, né? Ele tem um senso de humor ali elevadíssimo, então o humor tava lá nas altas dele, né? E aí vai. Então, assim, Mas eu penso assim na educação pelas virtudes, Guilherme, no seguinte sentido, a gente vive um final de era, né? E o que eu vejo para todo lado é uma ausência total, né? De valores, dando base para uma educação. Entendi né? o contexto. Então, assim, hoje eu vejo, por exemplo, os pais pagando festas para os filhos adolescentes, tipo chopada, para adolescente que ainda está no segundo ano, no terceiro ano, ou seja, que não tem idade, né, e que vai entrar com carteira falsa. E aí, como é que você, como educador, né, eu vejo como uma falência mesmo, uma falência Isso de valores morais. é muito triste, primeiro, né, a gente vê esse tipo de conduta. A gente falar de virtudes nesse sentido. Acredito que se a gente pegar dentro da história, todos os filósofos, eles acabam chegando nas virtudes. Se você quer ser feliz, não tem como escapar das virtudes. Não tem. Quem falou o contrário está falando besteira, né? Morreu mais cedo. Então, assim... Porque traz um equilíbrio, né? Traz o equilíbrio. Não tem como escapar das virtudes. Você vai encontrar em Platão, você vai encontrar em Aristóteles, você vai encontrar em Epicuro, que muita gente fala que Epicuro é hedonista, mas não é. Você vai pegar a própria felicidade de Epicuro ali, ela está baseada nas virtudes. Né? Vai falar muito de amizade. Que tem a ver com autocapacidade e protagonismo, né? Viver virtude é uma coisa que você constrói internamente, Sim. não é aquela expectativa de que o mundo te traga o bem-estar que as pessoas ficam procurando, né? Agora, o problema real existe, e o problema vai cair justamente no que a gente falou antes. A gente tem que chegar nas famílias, porque as famílias, não digo de modo geral, porque a gente nunca pode falar generalizado isso aí, mas algumas famílias se perderam. Né? Elas estão disfuncionais. Elas no caminho... A cultura da disfuncional. Eu já ouvi assim, ó. Que cultura, eu já ouvi assim. Ah, mas meu filho tem 17 anos, daqui a 6 meses ele vai ter 18, ele vai poder beber o que ele quiser. Qual é a diferença? O que eu respondo? A diferença é que agora tem uma lei que fala que ele não deve beber. E eu, como pai, por exemplo, não sou eu como pai que vou comprar para ele e falar assim, ó, não precisa seguir a lei. Tá? Porque o exemplo que eu tô você dando... está ensinando? Ó a modelagem. Né? Em outras palavras, né? A diferença é que ele tem só 17, não 18. Não, é isso, né? O que eu estou ensinando? Eu estou ensinando meu filho a descumprir a lei. A eu estou viver como ensinando cidadão, o quê? respeitando. Exato. Anarquia. Exato. Lembra que tu tá plantando. Tu tá plantando aquilo ali, né? Então, se você quer educar o seu filho para a felicidade, lembra que ele tem uma potência dentro dele e que você é uma das peças que vai estar fazendo aquela potência virar ato. O Aristóteles ele fala muito dessa questão do ato e da potência, né? Se você não colocar o teu esforço ali como família, né? Se você não empreender o seu tempo, se você não empreender a sua presença, pode ser que aquela semente germine, mas talvez um pouquinho mais fraca. Ou demore mais. Ou demore mais, né? Ou mais sozinha, né? Ou mais E sozinha. o mundo tá perdendo também, né? Com menos O suporte. mundo tá perdendo junto, né? Né? Exato. Mas eu acho que, na verdade, assim, eu acho que nem são as famílias que estão adoecidas, eu acho que a nossa cultura está adoecida, né? Acho que a cultura é o pai de todas as famílias. Então, acho que a gente tá... Uma crise grande. Eu entendo, mas a responsabilidade Sim, não é tem como a nossa. gente fugir, né? E sabe o que eu acho? Claro. Quando a gente pensa em cultura, é uma crise gigantesca em liderança, né? A gente está falhando em chegar a uma liderança distante e isso reflete na próxima, né? Liderança paterna, materna também, do educador também, né? A gente vive um momento onde o educador ele não é respeitado como era antes, né? Antigamente a visão que a gente tinha de um educador, hoje... Então tem muita coisa que precisa mudar. Você está numa área que é tão fundamental que é bonito ver, né, o seu processo da busca interior para a experiência na prática
né? E para hoje tá Mas o que eu tentando quis dizer construir com a isso. cultura, é o pai de todas as famílias, né? Que assim, não é que a pessoa não tenha responsabilidade, é que eu acho que, por exemplo, o propósito do Roubim, né? A gente educa adultos. Sim, Né? sim. Eu acho que é esse entendimento de que os adultos também precisam aprender. Olha, né? hoje eu digo até mais, né? A gente nunca, bom, como pai, pelo menos, nunca falaram para mim assim, olha, você tem que fazer um cursinho para ser pai. Olha, você tem que ler um manualzinho aqui para poder ser pai. Olha, você precisa aprender algumas coisas para ser pai. Mas hoje eu acredito que sim. Assim A como gente você tem que aprender para ser precisa. feliz também, né? Sim. A gente precisa, Claro. sabe? Claro. Porque se você quer a felicidade dos seus filhos, e aí é legal aquela pesquisa do Seligman, né? Eu gosto de usar muito essa referência em algumas palestras para pais, especificamente eu faço essa pergunta, né? E gosto de jogar naquela nuvem ali de palavras, né? O que você quer para o seu filho? Então ele fez essa pesquisa com milhares de pessoas e no final das contas as pessoas vão falar sempre as mesmas coisas no sentido de que o que vocês querem para os seus filhos são expressos pelo quê? Pela felicidade. Então ninguém quer o mal do filho. Acredito até que o pai está com boa intenção, Claro. a mãe está com boa intenção, mas ele não sabe o caminho. Então se você não sabe o caminho, procura, né? Porque hoje o celular está aí, gente, para ajudar a gente. Usa né? a nosso favor, né? Usa a nosso favor. Né? Não seja você o produto. Né? Use o celular. O usuário, né? Use o celular a seu favor como produto para ter o crescimento individual. Né? E faz disso algo para você fazer florescer a tua família. Né? A felicidade, se a gente pegar a raiz latina da felicidade, vem de Félix. Então o que é? Você vai fertilizar. Você quer uma educação para a felicidade, seja na escola, seja na sua casa, você vai estar fertilizando aquele terreno para que aquela pessoa ela ganhe um florescimento. Então é um investimento que a gente faz no futuro. Que as crianças é que vão eu quero uma sociedade melhor. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eduque seu filho. Primeiro eduque a si mesmo. Eduque a si mesmo. Seu filho. É ótimo. Não vai dar para educar ótimo. seu filho se Comece você não estiver preparado para isso. Né? Comece por Exato. você. Comece por você, né? Corrigindo aqui. E depois, puxa, já passa para frente. Passa dessa dádiva para frente, porque quando a gente ganha essa propriedade de autoconhecimento, nossa, é maravilhoso. Né? Você começa realmente a fazer melhores opções. Né? Então, por que não passar isso para as pessoas que se amam? Claro. Claro. Guilherme, queria convidar todo mundo que está aqui para ler o capítulo do Guilherme, que está no Roubim Living, na nossa primeira edição, um capítulo maravilhoso, onde ele discorre aí sobre tudo isso com muito mais profundidade, tudo isso que ele falou aqui com muito mais profundidade, apresentando o modelo Spire como uma das estratégias para essa educação para a felicidade. Então, todos convidados a ler esse livro e o capítulo dele em especial. E queria pedir para você dizer para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, como é que elas procuram você, como é que elas encontram o seu instituto e como é que elas podem, de repente, se conectar e contratar uma palestra, um workshop, seja para escola, seja para pais. Maravilha. Então, eu vou passar o arroba aqui, @ANI Educação, só que sem o tio e sem o cedilha. Tá? Isso é letra. ANI Educacau. Não, Não, o AINI. o AINI. ANI é AINY. AINY. ANI Educacau. Né? E aí você vai encontrar no nosso Instagram, também vai ter o meu contato pessoal, o contato da Marília, né? E manda um direct pra gente que a gente vai ter a maior satisfação em respondê-lo no mais curto prazo. E uma outra pergunta. Nessa sua trajetória do pessoal para o profissional, que recado você daria para quem está vislumbrando a psicologia positiva para a vida ou até pensando para o trabalho, mas sem ainda uma visão clara de o que isso seria? Bom, vamos pensar assim? Primeiro, para. Eu vi uma charge outro dia e aquilo ali ficou na minha cabeça, sabe? E a charge, ela trazia a figura, era um Lego, sabe? Aqueles bonequinhos, leguinho. Então um leguinho estava com uma roda redonda de pedra e tinha dois na frente com uma carroça com as rodas quadradas. E esse de trás falava assim: olha, peraí pessoal, tem uma coisa para melhorar aqui o processo.
e os da frente falavam assim, não, a gente tem que chegar logo. Vamos lá, agora a gente não tem tempo. Então, assim, quantas vezes a gente não passa por isso na nossa vida? Sim. Então, olha para dentro, escuta, percebe o que está doendo. Tem um colega meu que fala assim, ó, bateu, doeu, toma que é teu. Então, assim, percebe o que está doendo. Busca se autoconhecer. A partir desse momento que você procurar esse autoconhecimento, as coisas vão começar a desnuviar, né? Vão desvelando as cortinas que estão na sua frente. Você vai se permitir fazer melhores escolhas. E isso se dá tanto na parte da sua vida pessoal, que é primordial, né? Essa mudança interior, como você vai começar a irradiar isso no seu campo profissional. E isso vai acontecer muito naturalmente. A gente estava falando lá fora, né, Henrique? Para mim, a vida agora, eu estou com uma sensação de vida em fluxo. Então, que as coisas estão acontecendo. Então, para e olha para ver o que está acontecendo e deixa o fluxo te guiar. Ô, Guilherme, eu devia parar aqui, de tão lindo que foi essa fala sua, mas eu tenho que trazer um ponto importante. Dessa charge que você falou, do pare, né? Quando o Tal Ben-Shahar iniciou esse projeto novo dele, que é a Academia de Estudos da Felicidade, ele criou pela primeira vez o estudo multidisciplinar da felicidade, né, por todos os campos. Ele me contou, muitos pais, muitas pessoas perguntavam, mas por que eu vou pagar para o meu filho fazer uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado em felicidade? Eu quero que ele seja engenheiro, que ele seja... Parece que é a roda quadrada, né? A gente aprendeu que para eu viver o que eu quero pro meu filho ser feliz como eu quero que ele seja, eu preciso que ele seja engenheiro, pós-graduado, falando 3 idiomas e com essa profissão, com essa carreira. Existe uma filosofia, uma ciência, existe todo um estudo que, se a gente parar para conhecer a autocapacidade, a gente constrói felicidade e se torna um grande engenheiro, um grande médico, vive o sucesso que a gente quer, mas não adianta de continuar empurrando a roda quadrada sem descobrir que existe uma área inteira hoje, uma ciência inteira que está descobrindo novas formas de viver, né? Então, adorei esse vou colocar no meu mural, um gigante, que a gente faz pouco disso, né? Parar. Né? Poxa, linda essa frase. Obrigado por ter ficado aqui com a gente hoje, viu? Nossa, eu que agradeço. Satisfação. Super obrigada, Guilherme. Adorei saber que agora você tem um instituto inteiro para levar isso para as escolas. Acho super necessário. Como esse impacto é importante. Super importante. E conta com a gente para te ajudar. Tamo juntos. A disseminar. Tamo juntos. Isso aí, né? Obrigado. Queridos, obrigado. Obrigada a você. Satisfação. Gente, até o próximo episódio.